agradecemos por tudo, Deus. Até aqui o Senhor ter nos conduzido, nos ajudado. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua misericórdia com as nossas vidas, pelos nossos relacionamentos. Te agradecemos, ó Deus, por essa noite também, Senhor. Pelo ministério de casais, por cada casal que está aqui essa noite, Senhor. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece os intentos, as dificuldades. O Senhor conhece tudo, Pai. Como o texto diz, nada pode apagar esse amor que o Senhor tem por nós, e que seja assim o nosso amor pelos nossos cônjuges, Pai. Senhor, abençoa o pastor que vai estar ministrando, abençoa, Senhor, os louvores, que seja tudo para louvor da Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, queridos, cantar ao nosso Deus. Estamos juntos aqui, clamando ao Senhor, adorando ao Senhor, e que Ele possa, de fato, soprar o sopro dEle em nossas vidas. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a Tua igreja que é Teu povo. Faz Teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
Jesus, bendito Rei e Salvador. Amém. Ele é o Senhor de toda a glória, Ele é o Senhor da história e Ele é o Senhor das nossas vidas, amém? Então, como casais, que Ele possa ser soberano em todas as nossas ações, em todos os nossos propósitos como família. Que acima de tudo a glória do Senhor possa ser revelada através de cada família aqui, amém? Queria convidar você a continuar louvando esse Deus, declarar que Ele é soberano e apesar de toda a sua glória, Ele se inclina, Ele se importa com cada um de nós. Que maravilha, que privilégio que é desfrutar do amor do Senhor. Vamos declarar que Ele é soberano. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande que leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande que leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E este amor tão grande que leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Senhor, nós te agradecemos, nós glorificamos o teu nome, pela tua soberania, pela tua glória, pela tua majestade, e também pelo teu amor, pelo teu cuidado diário conosco. Através da tua graça, da tua misericórdia, nós podemos ser, como indivíduos, como famílias, como casais, instrumentos para refletir o teu nome e glorificar o teu nome. Nós queremos nos colocar, Senhor, como necessitantes todos os dias da tua graça, do teu poder e do teu amor. Continue falando conosco, ministra a tua palavra sobre nós, que o Senhor encontre os nossos corações totalmente receptivos para aprender cada dia mais o Senhor. Obrigada, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para te louvar e para aprender mais o Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos assentar, queridos. Quero convidar o pastor Júnior Meirelles para que esteja aqui conosco. Já é a terceira vez
Já nem é visita mais, né? Já pode pedir pedir música, verdade, já pode pedir música. A gente tem o privilégio de estar com ele mais uma vez aqui, e hoje tratando sobre esse assunto tão delicado, tão sagrado, tão santo. Que Deus te use, meu querido. Estamos aqui juntos para louvar ao Senhor. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amada igreja, boa noite. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo de número 2. Quero falar da alegria de estar com vocês mais uma vez. Fico muito feliz sempre que recebo o convite. Gosto muito do pastor Evandro, da Karen. Sempre bom estar na companhia de vocês. E falo com Deus que a nossa amizade se estenda por muitos anos, que a gente possa estar juntos mais vezes. A nossa vontade é receber vocês também lá na nossa igreja. Ainda não conseguimos por causa das agendas, né? Nós pleiteamos sempre as mesmas guerras, né? E aí na hora que nós estamos lutando lá, vocês estão lutando aqui. Então, quero levar a Karen para falar para mulheres, aí tem um programa de mulheres aqui também. Levar o Evandro para falar para homens, aí tem um programa de homens. Então a gente sempre está lutando as mesmas guerras, mas eu quero, pela graça de Deus, recebê-los lá numa oportunidade. Estou acompanhado aqui do presbítero Abílio, mas da Solange. Faça um sinalzinho aí, irmãos. Isso, são irmãos muito amados que lutam conosco ali na Igreja Presbiteriana Boas Novas, no bairro do Limão. Nós juntos estamos edificando uma igreja para o Senhor Jesus ali naquele lugar. Vamos ler a palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, verso de número 18, perdão, Gênesis 2, 18. O texto diz assim: Disse mais o Senhor Deus. Vamos fazer uma coisa, vamos ler um pouco antes, porque esse texto ele é importante, a leitura mais ampla dele. Vamos ler o versículo 4, a partir do versículo 4. Gênesis 2, 4. O texto diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidelo e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos amados, nós que cremos em Deus como Criador de todas as coisas, todas as vezes
que formos tratar sobre qualquer área da nossa vida, nós precisamos olhar para o início de todas as coisas. Nós não conseguimos olhar para a nossa vida de forma correta, olhando a partir das perspectivas da moda, a partir dos influencers da internet. Nós não conseguimos olhar corretamente para as áreas da nossa vida fora da palavra de Deus e ter a compreensão correta e viver de forma correta aquém da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, é aquilo que cremos que aponta a vontade de Deus para as nossas vidas. O texto que nós lemos, ele narra a criação do homem, a criação da mulher, a criação do casamento, a criação, por que não, da família, da igreja do Senhor. Aqui nós temos a vontade de Deus para o homem, a vontade de Deus para a mulher, a vontade de Deus para o casamento, a vontade de Deus para o sexo, a vontade de Deus para a família. E pela importância desse texto, quando Jesus está numa discussão com os líderes judeus em Mateus capítulo 19, acerca da legalidade do divórcio, os homens perguntam por que Moisés mandou dar carta de divórcio para suas mulheres. Jesus não vai discutir a lei de Moisés. Jesus não vai discutir aquilo que veio depois. Jesus aponta para esse texto e diz: vocês se esqueceram de como as coisas eram no princípio? No princípio não era assim. Ou seja, aquilo que vai reger as nossas condutas enquanto filhos de Deus, enquanto servos de Deus, nas mais diversas áreas da nossa vida, é o que Deus disse desde o princípio. É isso que vai reger as nossas vidas. Portanto, à luz desse texto, nós vamos discutir sexualidade a partir do que Deus declara no texto que nós acabamos de ler. Eu quero refletir com você sobre o plano original de Deus para o sexo. Quero que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia, que quando Deus está criando todas as coisas, depois que Ele cria cada uma das coisas, Ele faz uma avaliação daquilo que Ele criou. E Ele diz que aquilo que Ele criou, aquilo que Ele havia criado, era bom. Veja comigo aí Gênesis capítulo 1, verso de número 10. O final do verso 10 diz que Deus viu aquilo que Ele fez e viu que isso era bom. Quando nós vamos para o verso de número 12, o final do verso, diz que depois de ter criado as espécies aqui, Deus viu que aquilo era bom. Nós vamos para o verso 18, no verso 18, Deus vai dizer que aquilo que Ele havia criado também era bom. No verso de número 21, final do verso 21, e viu Deus que isso era bom. Deus está olhando para a criação e avaliando como aquilo que Ele havia criado era bom. Mas o texto de Gênesis capítulo 2, verso de número 18, aponta que na criação de Deus Ele detecta algo que não estava bom. Olha o verso 18, quando ele diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, após avaliar cada uma das coisas que ele fez e chancelar como aquilo havia sido muito bom, agora ele olha para o homem que ele criou e ele identifica algo no homem que ele criou que não era bom. A ausência de uma auxiliadora, a ausência de uma ajudadora não era bom para o homem. Deus olha para essa realidade e detecta que isso não era positivo. Como Deus então resolve isso? O texto que nós lemos demonstra que Deus coloca o homem para dormir. Enquanto o homem dorme, Deus faz uma cirurgia, tira dele uma costela, tapa o lugar e da costela ele cria uma mulher. Deus cria então uma ajudadora, uma auxiliadora para estar ao lado do homem. Agora sim, tudo que Deus fez é bom. Veja o verso de número 31 do capítulo 1. Lembrando que o capítulo 1 e o capítulo 2 são duas narrativas da mesma história. O capítulo 1 vai mostrar sistematicamente como Deus criou todas as coisas. O capítulo 2 vai mostrar de forma mais centrada na criação do homem e da mulher. Então, por isso que nós vamos num capítulo e voltamos para o outro. Agora, depois de Deus ter criado a mulher, unido ela ao homem, dotado eles de capacidade sexuais, capacidade de receber e dar prazer, Deus vai fazer uma declaração sobre a sua criação. E o versículo de número 31 diz que viu Deus tudo quanto fizera. E eis que agora Deus não diz que é apenas bom, Ele diz que é muito bom. Veja a narrativa. É bom, é bom, é bom,
é bom, não é bom. Agora é muito bom. É muito bom. O que é muito bom na visão de Deus aqui? Por que depois de ter criado todas as coisas, ele disse que era bom, e agora, depois de ele ter criado o homem e a mulher, ter unido os dois, ele diz que é muito bom? O que é bom? Vamos ver o verso 27 do capítulo 1, para a gente entender melhor. Veja, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Olha a bênção de Deus sobre a vida do homem e da mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O que Deus está falando nesse texto? Qual que é a ordem de Deus aqui? A ordem de Deus é: façam sexo. Ou existe outro método de frutificar, ser fecundo, encher a terra? A ordem de Deus, depois de ter criado o homem e a mulher, de forma complementar, é: agora façam sexo. Vivam a sexualidade de vocês. Desfrutem da bênção que é a sexualidade. Deus está abençoando aqui no texto a capacidade do homem e da mulher se unirem sexualmente, de dar e receber prazer. É isso que o texto está nos mostrando. Deus está dizendo que essa relação entre homem e mulher, de cuidar um do outro em todas as áreas da vida, inclusive na área sexual, de cuidar da criação dele, isso é muito bom. Isso é bom demais. E veja, irmãos, na vontade de Deus para a sexualidade, nós fomos criados para desfrutar de muito prazer. Se existe uma coisa que é avassaladora no ser humano, são os seus desejos sexuais. Os seus apetites sexuais são avassaladores. Isso mexe com a gente. Desejos sexuais mexem com a gente. Agora, Deus não nos criou somente para ter desejos. Deus nos criou para ter desejos satisfeitos. A vontade de Deus, ao ter abençoado o sexo, é para que eu e você, nas nossas relações íntimas com esposa e marido, nós sejamos satisfeitos sexualmente. Essa é a vontade de Deus. Sexo é muito bom. Na visão de Deus, a sexualidade humana é uma bênção, é algo que Ele abençoou e é algo muito bom. Agora, você deve me dizer que na prática, hoje em dia, existem tensões relacionadas ao sexo. Parece que eu estou falando de uma coisa que na realidade nem sempre é a mesma. Porque nós vivemos tensões na área da sexualidade. Aquilo que era para ser muito bom, hoje, na verdade, é alvo muitas vezes de discussões, de briga, de desejos que mexem com a gente. Enquanto eu falo de algo que Deus criou para ser bom, talvez eu esteja falando para pessoas que olham para a realidade do casamento deles e percebam assim: algo está errado no discurso dele. Ele está falando que o negócio é bom, mas não está sendo bom. A gente não está conseguindo viver isso bem na nossa relação. A gente não está experimentando esse prazer todo. Ou pelo menos uma parte de nós não está experimentando isso tudo. Tem alguma coisa errada no discurso. O que é que fez, então, com que aquilo que foi criado para o bem do ser humano tenha sido alvo de tantas tensões como nós temos visto hoje? O que aconteceu? Nós sabemos, à luz das Escrituras, que o ser humano ele cai em pecado. Os nossos representantes, eles caem em pecado. E a partir da queda deles em pecado, nós temos algumas coisas que afetam a sexualidade. A primeira é a própria queda. A queda gerou em nós desejos que muitas vezes não condizem com aquilo que Deus nos criou para experimentar. Deus nos fez para nos unir a uma pessoa e encontrar nessa pessoa a fonte de satisfação para os meus desejos sexuais. Essa é a ordem da criação de Deus. Lá no Éden, Adão para Eva, Eva para Adão, para que eles desfrutassem de uma vida sexual abençoada. Mas a queda mexeu com tudo isso. A queda bagunçou isso tudo. Agora nós lidamos com as tensões da queda. O sexo que foi criado por Deus, abençoado por Deus, com a capacidade de unir dois seres humanos, muitas vezes é aquilo que está separando o casal dentro do casamento, levando cada pessoa para lados opostos, esfriando a relação, fazendo com que os casais vão se afastando ao longo do tempo, e justamente por causa da queda. Veja como a queda ela influencia os nossos desejos.
A Bíblia vai nos dizer, em Gênesis capítulo 2, verso 25, como nós lemos, que o homem e a mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam. Olha a plenitude da vida sexual desse casal, meus irmãos. Eles olhavam um para o outro, se admiravam, se respeitavam, eles olhavam um para o outro e encontravam um no outro satisfação. E tudo isso era puro, tudo isso era santo. Eles estavam nus e não havia motivo para constrangimento. Eles estavam nus e isso não mexia com eles de forma negativa. Eles estavam bem. Mas veja, eles caíram. E Gênesis capítulo 3, verso 7 vai nos dizer que algo mudou depois que eles caíram. Gênesis 3:7 diz que depois de eles terem caído, abriram-se então os seus olhos, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. Agora eles se envergonham. Agora, a relação de intimidade que foi feita para que eles encontrassem beleza, para que eles encontrassem alegria, para que eles encontrassem prazer, sem nenhum tipo de constrangimento, agora lhes causa vergonha. Agora mexe com eles, de forma que eles precisam tampar as suas partes, que eles não podem mais expor um para o outro, não podem mais expor para Deus. Eles estão com vergonha um do outro, vergonha de Deus, vergonha do Criador. Tudo isso demonstra que a queda no pecado e o pecado nos afeta na área da sexualidade. Demonstra que mexeu com a nossa sexualidade, a queda. A queda, ela introduziu uma série de anomalias na sexualidade humana, contrárias ao que Deus estabeleceu na criação. Coisas que, olhando para a criação, nós percebemos que são efeitos, consequências da queda. Por exemplo, a queda, ela vai introduzir na humanidade o adultério, o homem criado para sua mulher, para encontrar prazer na sua mulher, a mulher criada para o seu homem, para encontrar prazer no seu homem, agora ele adultera. Ele quer encontrar prazer fora das suas fontes, das fontes que Deus lhe permitiu. Nós temos aí a fornicação, jovens que não conseguem esperar se casarem para poder desfrutar de uma sexualidade debaixo da bênção de Deus, sem constrangimento, sem culpa. E vão mudando de parceiros sexuais ao longo da vida, marcando as suas almas com impressões de todos os parceiros com quem eles tiveram relações sexuais, que lá na frente, quando eles estiverem casados, vão vir como reflexos daquilo que eles viveram no passado, muitas vezes, quando eles estão tendo relações íntimas com seus parceiros. Anomalias da queda. Pessoas que já passaram por vários parceiros sexuais, que vão carregar essas lembranças pelo resto das suas vidas. Nós temos a imoralidade sexual, a impureza sexual. Nos nossos dias, nós temos uma pandemia de pornografia. Pessoas acessando pornografia nos lugares que nós acreditamos que jamais aconteceriam. Pessoas que acessam pornografia na igreja. Pessoas que acessam pornografia no metrô. Pessoas que acessam pornografia no leito conjugal, que a Bíblia diz que devia ser bendito, santo, sem mácula. Casais deitados de costas um para o outro, utilizando-se de pornografia. Nós temos, além disso, a homossexualidade, a masturbação como autoidolatria. Nós temos o abuso sexual cada vez mais presente. Tudo isso fruto da queda. Uma sexualidade que foi feita para dar prazer, para satisfazer, para fazer com que as duas pessoas se unam, por causa dessas anomalias, vem afastando cada vez mais as pessoas umas das outras. Tirando o brilho daquilo que foi criado para ser algo bonito, algo belo, feito com que as pessoas se distanciem daquilo que foi feito para aproximá-las. Veja, a primeira coisa que eu acredito que tem influenciado a nossa sexualidade é a queda. E aqui, todos nós devemos ter cuidado. Não importa eu, pastor, não importa qual o seu grau na igreja, quanto tempo faz você estar na igreja. Se você, lá no na presbiteriana, nós temos o hábito de dizer assim, mas os meus bisavós foram presbiterianos, e as pessoas olham para isso como algo assim importante, bonito. Não importa se você é trinetro de presbiteriano, de batista, não importa há quanto tempo você está na igreja. Não importa qual é a sua posição na igreja, todos nós sofremos por causa da queda e precisamos ter cuidado com a nossa sexualidade, porque se existe uma área que foi afetada, é a área da sexualidade. Nós temos que
contar com a graça de Deus todos os dias. A minha oração para Deus todos os dias é: Deus, me faz mais santo. Me faz mais santo, cuida dos meus olhos, cuida da minha mente, cuida dos meus pensamentos, cuida do meu coração, me faz mais santo, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Todos nós, por causa da queda, temos que ter cuidado com a nossa vida, com a nossa santificação. Mas veja, existe uma outra área que faz com que a sexualidade seja distorcida. Não é só a questão da queda, é a questão também da nossa teologia sobre sexo. Nós temos que admitir que muitos de nós têm uma péssima teologia sobre sexo. Muitos de nós olhamos para o sexo de uma forma muito distante daquilo que Deus o criou para ser. Nós olhamos para a sexualidade com as nossas visões pessoais, à luz dos nossos traumas, das nossas experiências, daquilo que o mundo diz, daquilo que o influenciador diz, daquilo que as pessoas da internet estão dizendo, e nós estamos distanciando cada vez mais da vontade de Deus para a sexualidade. Irmãos, a razão também de vivermos uma sexualidade ruim é a nossa má teologia com respeito à sexualidade. Nós estamos distantes daquilo que Deus criou o sexo para ser. Você pode me perguntar assim, o que tem a ver teologia com sexualidade? Eu vou te dizer que tem tudo a ver. Porque tudo o que nós fazemos na vida é motivado por aquilo que nós cremos. E os resultados do que fazemos, eles vão ser positivos ou negativos se a nossa crença estiver certa. Veja, o que eu creio sobre Deus molda a minha realidade. O que eu creio a respeito de Deus vai moldar as minhas escolhas. O que eu creio sobre Deus molda a minha visão sobre mim mesmo. Molda a minha visão sobre o meu corpo. Molda a minha visão de como obter prazer. O que eu creio sobre Deus molda a minha visão sobre o meu cônjuge. Molda a minha visão sobre a minha responsabilidade com respeito à sexualidade no meu casamento. O que eu creio sobre Deus molda a minha visão sobre os outros. A minha visão sobre mim, a minha visão sobre o meu cônjuge, a minha visão sobre os outros. Eu, entendendo Deus como o Criador da minha vida, a minha esposa e eu como imagem e semelhança de Deus, a forma como eu lido sexualmente com ela demonstra o que eu creio sobre Deus. A forma que eu lido sexualmente com as pessoas que estão ao meu redor demonstra o que eu creio sobre Deus. E quando nós temos uma visão errada sobre Deus, o propósito pelo qual Deus criou todas as coisas, os nossos resultados não poderão ser outros, senão resultados negativos. A sexualidade não vai ser prazerosa, não vai ser algo que nos satisfaz. Veja, vamos pensar sobre o propósito de Deus para o sexo. Nós não podemos ignorar que nós temos um Deus criador, e como criador ele cria todas as coisas com um propósito. Lá em Provérbios 16:4 diz que Deus criou todas as coisas para um determinado fim, com um propósito. Ele criou todas as coisas com um propósito, para um fim. O Senhor faz tudo ao seu devido propósito. Olha lá, tudo para o seu propósito. Há um propósito por trás de tudo o que Deus criou. E quando nós olhamos para Gênesis, principalmente para a expressão do versículo 18, que diz assim, não é bom que o homem esteja só, nós temos uma visão equivocada desse texto. Nós achamos assim, poxa, o homem estava sozinho, solitário, carente, e Deus criou uma mulher para o homem. O homem estava mal, e Deus criou uma mulher para o homem. Por que eu fiz questão de lermos todo o texto? Eu fiz questão de lermos todo o texto para que nós possamos entender que Deus, o propósito pelo qual Deus nos criou, criou o casamento, criou a sexualidade e criou a mulher, tem pouco a ver com o homem e tudo a ver com Deus. Veja, a Bíblia nos demonstra no capítulo 2 que ainda não havia brotado erva do campo na terra. Havia um problema, não tinha um jardim na terra ainda. Sabe o que Deus faz para poder ter um jardim? Deus planta o jardim e cria o homem para cuidar do jardim. Não havia brotado erva do campo da terra,
porque não havia chovido e não havia homem para cuidar do jardim. Então Deus cria o homem para trabalhar para Deus. O homem foi criado para cuidar do jardim de Deus. Está lá Adão trabalhando, cuidando do jardim de Deus, dando nome para os animais. Nesse contexto de um homem que está trabalhando sozinho, Deus olha e fala: é muito trabalho para ele fazer sozinho. Não é bom que Adão trabalhe sozinho. Não é bom que Adão cuide do jardim sozinho. Não é que Adão estava solitário. Não é que Adão estava carente. Até porque você vai ver que Deus disse que criaria para ele uma auxiliadora. Quem está sozinho precisa de uma companheira. Deus não cria uma companheira para Adão. Deus cria uma mulher para trabalhar com Adão no jardim de Deus. Tem pouco a ver conosco. Deus não nos criou para nós. Ele nos criou para Ele. Deus nos criou para trabalhar para Ele, para cuidar do jardim dEle. E quando Deus cria a mulher, não é para o homem. É para que ela trabalhasse para Deus junto com o homem. Para que os dois pudessem fazer melhor o trabalho de um. Por isso Deus cria a mulher para trabalhar com o homem. Mas a nossa interpretação é que Deus está satisfazendo uma carência do homem. É que Deus está satisfazendo aqui uma necessidade do homem, por isso Ele cria a mulher para o homem. Mas não é. Irmãos, prestem atenção. Tudo o que Deus criou tem a ver com Ele. Tudo foi criado para a glória dEle. O homem foi criado para trabalhar para a glória dEle. A mulher foi criada para trabalhar ao lado do homem para a glória dEle. A sexualidade foi criada para a glória de Deus. Todas as coisas existem para a glória de Deus. Não existe nada nas nossas vidas que deve ser visto fora desse pano de fundo. Tudo na minha vida, na sua vida, deve ser feito para a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo o quê? Para a glória de Deus. Se existe algo que deve nortear as nossas vidas, não são os nossos desejos, não são as nossas vontades, não é a nossa imaginação. O que deve nortear a nossa vida é a glória de Deus. Por isso, sexo e teologia tem tudo a ver. Por isso, trabalho e teologia tem tudo a ver. Por isso, amizade e teologia tem tudo a ver. Porque eu tenho amizades para a glória de Deus. Eu trabalho para a glória de Deus. Eu estou casado para a glória de Deus. E eu vivo a sexualidade no meu casamento, não para a minha própria glória, mas para a glória de Deus. Às vezes a gente olha para a sexualidade e tem a impressão, por causa da visão romana que tem sobre a nossa vida, de que o sexo é ruim. Mas veja, o sexo foi criado por Deus, abençoado por Deus, antes da queda em pecado. É uma bênção. Meu irmão, minha irmã, Deus não sai do quarto quando você e a sua esposa estão namorando. Sexo é algo que glorifica a Deus. Nós jamais teremos uma vida sexual plena e feliz até que nós entendamos que a nossa vida sexual deve ser para a glória de Deus. Até que a gente chegue a essa conclusão, a nossa má teologia vai ficar em destaque. Sabe por quê? Depois da queda em pecado, o sexo que foi criado para exaltar a Deus, para glorificar a Deus, para que o homem diga, uau, o que Deus fez, que coisa boa. Agora, quando o homem vai ter relações sexuais, ele só olha para si. Não é mais para a glória de Deus, é para a minha glória. É para o meu louvor. Tem a ver comigo, não com Deus. Então eu preciso me satisfazer. Depois que a humanidade caiu em pecado, passamos a buscar redenção, salvação, satisfação para as nossas almas no sexo. Nós tiramos Deus do centro, a glória de Deus no centro e colocamos nós mesmos no centro. E aí nós temos no casamento duas pessoas buscando redenção no sexo. Aliás, geralmente casamentos são compostos por uma pessoa que ainda insiste em buscar redenção no sexo, que ela acha
que a sexualidade vai mudar tudo na vida dela, vai satisfazer ela de forma plena, vai fazer com que ela se sinta muito bem, então ela vai fazer sexo em busca disso, só para ela. Eu quero, me dá, me satisfaz. E talvez, por causa disso, e por ter se frustrado buscando redenção no sexo, nós temos uma outra parte, que às vezes nem quer mais fazer sexo porque acha que só está sendo usada para dar prazer para outro e não é mais satisfeita. Duas visões, os dois buscando redenção. Um ainda busca, um ainda está buscando redenção no sexo, o outro já se frustrou. O outro já não busca, mas buscou. E não busca mais porque se frustrou. Tiramos Deus do centro. E agora tem tudo a ver comigo. Se o sexo for me fazer bem, eu quero. Se não for me fazer bem, eu não quero. Só vou fazer sexo se todos os meus desejos forem satisfeitos. Eu faço sexo até que eu esteja satisfeito. Se o outro não chegou lá, não é comigo. E aí é tudo centrado em nós. Importa se eu me sinto bem. Importa se no final eu vou estar feliz. E a outra parte muitas vezes sente que não vai chegar feliz no final, para ela o sexo já não importa mais. Porque ela já sabe que no final não vai chegar feliz. São as tensões da queda, você percebe isso? Como a queda influencia a vida sexual do casal e como muitas vezes a gente vai para a cama em busca de redenção, em busca de satisfação. Nós estamos buscando muitas vezes na cama o que só Deus pode nos dar. E muitas pessoas já não buscam mais porque se frustraram. E aí às vezes o casamento está sendo composto por alguém que quer muito e alguém que já não quer mais. Olha a tensão. Olha o problema. Problema que nós estamos diante dele. Mas é isso, é uma má teologia a respeito do sexo. Não é mais sobre Deus, é sobre mim. Não é mais sobre Deus ter me criado para satisfazer o outro. É Deus ter criado o outro só para me satisfazer. E aí nós temos casamentos cada vez mais frios na área da sexualidade. Bom, eu quero compartilhar com você alguns princípios, mas antes eu quero te dizer uma coisa. A redenção que nós buscamos no sexo, o sexo nunca vai nos dar. Nunca. Mas o dia que nós formos redimidos pelo Senhor, de fato, a nossa vida sexual vai ser transformada. O dia que nós focarmos em quem pode nos dar a redenção, em quem pode nos satisfazer de verdade, o dia que você compreender que a única pessoa que pode te satisfazer plenamente é Jesus Cristo, a sua vida sexual vai mudar. O dia que você entender que o ato sexual não é somente para você, mas para a glória de Deus, tudo vai mudar. Nós somos seres eternos. Nada nessa vida pode satisfazer de fato um ser eterno, a não ser Deus, que é eterno. Nada. Você pode buscar tudo para se satisfazer, mas vai ser como tratar o câncer com dipirona. Um doente em fase terminal, tratando o câncer com dipirona. Nada momentâneo, passageiro, finito, pode satisfazer plenamente um ser eterno como eu e você. Para que a nossa vida sexual seja revolucionada, Deus tem que estar no lugar certo. Eu preciso viver uma vida sexual para a glória dEle, para louvor dEle, para que o nome dEle seja exaltado, para que Ele seja bendito e para que ao final eu possa glorificá-lo. Não para que eu, estou bem. Para que o casal glorifique a Deus ao final da sexualidade. Quero compartilhar com você aqui alguns princípios, então, para a gente caminhar para o final. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é que nós só devemos ter práticas sexuais que glorificam a Deus. O primeiro princípio é esse. Nós só devemos ter práticas sexuais que glorificam a Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Onde o pecado entra, ali há morte. O pecado entra por uma porta, as bênçãos de Deus saem pela janela. Práticas sexuais pecaminosas no casamento matam a vida sexual do casal. Se o sexo foi criado para a glória de Deus, eu só devo ter práticas sexuais, eu e a minha esposa, que glorificam a Deus, que exaltam o nome do Senhor. E qualquer coisa que seja duvidosa nem deve se mencionar no nosso meio. São coisas que devem estar distantes de nós, coisas que não glorificam
a Deus, qualquer prática que envolva pecado, como a manipulação, o adultério, a pornografia, o desrespeito à consciência do outro, isso não glorifica a Deus. Forçar o outro, manipular o outro, exigir do outro fazer aquilo que ele não se sente bem, isso não glorifica a Deus. Deus não é glorificado nessas práticas. Isso mata a vida sexual de um casal. A liberdade sexual dentro do casamento ela é ampla, mas ela deve ser limitada pela glória de Deus. Nós podemos fazer tudo o que glorifica a Deus. Tudo o que exalta o nome do Senhor. Fora isso, qualquer prática sexual que não glorifica a Deus dentro do nosso casamento é um atestado de óbito para a nossa sexualidade. Inevitavelmente, nós veremos coisas que nos satisfazem, mas que nos distanciam do outro e da graça de Deus. Coisas que fazem bem para a nossa carne, mas que ferem um ao outro, a relação de bênção que Deus colocou entre um casal. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você, a necessidade de cuidar do templo do espírito, do corpo. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas descuidam cada vez mais do corpo. Elas vão descuidando daquilo que é o instrumento pelo qual nós vivemos a sexualidade. Pessoas que estão perdendo o cuidado. Nós devemos cuidar da saúde do corpo, cuidar da higiene do corpo. Veja, irmãos, não é raro às vezes casais que chegam para mim e falam assim: eu perdi a vontade de fazer sexo porque fulano não toma banho, não se arruma, fulano quer fazer sexo do jeito que ele está, não dá vontade. O marido chega em casa, em vez da mulher estar com aquele perfume, está com cheiro de cebola. Né? A mulher está em casa, o marido chega suado, fedendo. Ou às vezes até depois de um banho a higiene não é correta. Isso afasta, irmãos. Isso afasta. Aí a pessoa fala: minha vida sexual é tão ruim, por que a minha vida sexual é tão ruim? Você toma banho, mas não toma direito. Nem escova dente para dar um beijo na mulher. Meu irmão, tem que dar uma cuidada para poder a pessoa sentir prazer em estar perto de você. Chegar perto de você, você dá aquele hálito de pasta de dente gostoso nela. Eu me derreti todo agora. Mas não, chega com bafo de onça na mulher, a mulher não aguenta mesmo, o homem não aguenta mesmo. Cuidar do corpo, da saúde, da higiene, para que isso não seja obstáculo para a vida sexual. Sabe, se cuidar. Porque quando a gente se cuida, o outro tem satisfação, prazer em estar próximo de nós, e isso não cria barreira, não cria obstáculos. Cuidar da aparência também. Minha mulher gosta de mim barbudo assim, tá? Pode ficar tranquilo. O pastor também barbudinho ali. A gente tem que cuidar da aparência. Se minha mulher não gostasse, o que eu ia fazer? Eu quero namorar com ela. Ela não gosta de barba, o que eu faço? Arranca a barba. Mas ela me segura pela barba assim de vez em quando. Então, na hora que a gente está namorando, segura, se ela encontrou lugar para segurar. Então, sinal que ela gosta, né? Irmãos, cuidar da aparência, cuidar do corpo, cuidar dessa área que é importante, sabe? Buscar ajuda médica quando necessário. Mulheres que estão aí com o desejo sexual desregulado, não sentem mais desejo sexual pelo seu cônjuge. Às vezes fazem porque aprenderam que elas, biblicamente, são obrigadas a satisfazer o cônjuge. Espera aí, eu tenho que satisfazer o meu cônjuge. Biblicamente, isso é uma ordem que está sobre mim, mas a qualquer custo. O cara fedendo, mal arrumado, bagunçado. Não. Então, busca ajuda psicológica, ajuda médica para poder cuidar da sua saúde física, para regular os hormônios, para ver se reacende o fogo, para ver se reacende a chama. Sabe? Não se satisfaça com uma vida sexual medíocre, porque não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou para uma vida sexual plena. E Ele, pela graça dEle, Ele nos dotou de várias formas de regular a nossa vida sexual que são lícitas, presentes dEle para nós. Então, às vezes, uma ida no médico, uma conversa com o médico, para que ele regule nos dê umas vitaminas, regular os hormônios, muito bom. Terceiro princípio que eu quero compartilhar com vocês. Coloque o prazer do outro acima do seu. Principalmente para os homens, com essa ideia de ir para a cama pensando somente em você. Para de ir para a cama pensando que se você se satisfez, tá bom, esquece o outro. Meu irmão, nós homens, nós devemos ter como objetivo da nossa sexualidade satisfazer as nossas esposas, porque ao fim do ato sexual,
todos nós saímos satisfeitos. Qual homem, ao fim do ato sexual, não sai satisfeito? Todos nós saímos satisfeitos, porque a nossa satisfação, ela está no orgasmo. Pronto, cheguei. Uau! Agora, a mulher, ela precisa ser cuidada. O homem tem que ir para a cama com a sua esposa dizendo, eu vou satisfazer a minha esposa para depois me satisfazer. Eu vou suprir as necessidades dela primeiro, eu vou cuidar dela, eu vou cuidar do corpo dela, eu vou beijá-la, eu vou acariciá-la, até que ela se sinta bem, até que ela esteja pronta para que eu possa encontrar a minha satisfação, porque eu sempre vou encontrar. Eu falo com a minha esposa, minha filha, é só você deitar comigo, na hora que a gente levantar, eu já vou estar felizaço. Agora, eu preciso colocar como objetivo da minha vida te satisfazer. Eu preciso colocar como objetivo dos nossos atos sexuais fazer com que você encontre prazer. Muitas mulheres estão sendo negligenciadas nisso. Muitas mulheres negligenciadas nisso. Às vezes porque se acostumaram também com essa rotina de deita, faz sexo e levanta, e não entendem que elas também foram criadas para se sentirem plenas nessa área. Não educam seus maridos. E alguns maridos que se relaxaram nessa área, só pensam nele. A área da redenção que eu falei, né? Vão para buscar redenção, se encontraram, seguem sua vida. E a outra buscou, se frustrou. Já não faz muito sentido. Então coloque, homem e mulher, coloque como objetivo da vida sexual de vocês, dar prazer para o outro. Eu vou dar prazer para o meu esposo. Eu vou dar prazer para a minha esposa. Nós só vamos levantar, igual Jacó, né? Me dá a sua bênção para depois subir. Nós só vamos levantar daqui depois que os dois tiverem desfrutado plenamente disso. E isso aqui agora, talvez, vai reduzir a nossa atividade sexual, irmãos. Porque um sexo bom a gente não faz todo dia. Né? Tem gente, eu sou do que gostaria que fosse todo dia, para falar a verdade com você. Eu ainda estou como Caleb. Tal é minha força há um tempo atrás, ainda é hoje. Mas eu entendi que para que o negócio seja bom, a gente tem que marcar o dia. Eu viro para minha esposa e falo assim, o sábado é nosso. Então passa a semana, relaxa, descansa a semana, fica tranquilo, não vou te cobrar nada durante a semana, mas no sábado eu não quero qualquer coisa não. No sábado nós vamos para cima, no sábado é dia de jogo, vamos para cima. E aí é um para satisfazer o outro, é um para fazer com que o outro saia da cama feliz. Então tem que ser assim. Às vezes você está acostumado com esse negócio aí de deitou, levantou e foi embora. Acaba com isso na sua vida. Decide com o seu cônjuge, se é a cada 15 dias, meu irmão, daqui a 15 dias eu vou te pegar, mas eu vou te arrebentar daqui a 15 dias. Se a cada 15 dias, me aguarde, eu vou juntar força para que na hora que chegar nesse dia, você me espere. E aí faz um agrado, manda flores, porque você já começa as preliminares, a preliminar da mulher não começa na cama não, meu irmão. Demorei para aprender isso. Eu demorei para aprender que a preliminar da minha esposa começa na cozinha. E eu não estou falando de sexo. Eu não estou falando. A preliminar da minha esposa começa me vendo com a vassoura na mão. Não sei o que mulher tem nisso, mas a mulher ficou ouriçada quando vê um homem com a vassoura na mão, um homem lavando a louça, um homem tratando ela bem. Tem vezes que minha mulher fala comigo assim, hoje não tem. Eu viro para ela assim, por quê? Porque cedo você não começou bem. Tem que começar bem desde cedo, não é na hora do sexo. Entende? O homem não, meu irmão. O homem, ele olha para a mulher e já está pronto. Né? Estou falando com você que eu saí do velório do meu pai querendo namorar com a minha esposa. Só para você ter uma ideia. A mulher não, ela vai processar o luto. Nossa, perdi meu pai. Ai, só daqui a um mês agora que eu vou ter força para fazer sexo de novo. Eu já fui chegando em casa vendo ela tirar o vestido e falando assim, Jesus, me segura. Tem misericórdia de mim. Vocês entendem como a coisa funciona diferente? Então a gente precisa colocar isso como alvo da nossa vida, satisfazer o meu cônjuge sexualmente. É um alvo que a gente tem que ter. Veja, em quarto lugar, desenvolva uma comunicação sexual. Desenvolva uma comunicação sexual. A comunicação ela precisa ser efetiva até mesmo na cama. A maioria dos nossos problemas, aliás, todos os nossos problemas se resolvem conversando. Todos. Nós estamos com um problema porque um está desregulado com dinheiro. Cruzar os braços e ficar com raiva e brigar vai resolver? Não!
Preciso sentar, conversar, explicar, traçar estratégias para que a gente mude isso. Ah, estou com ciúme dele ou dela com alguém. Vai adiantar eu ficar com raiva, eu brigar, eu xingar, eu amaldiçoar a pessoa? Não adianta. Eu preciso, às vezes, desenhar para a pessoa o que eu estou sentindo, o que eu quero e o que eu não quero. Os nossos problemas se resolvem conversando. Agora, a gente conversa pouco um com o outro sobre sexo. A gente conversa pouco. Teve um momento na minha vida sexual com a minha esposa que foi muito desagradável. Muito desagradável. Não sei o que acontecia, porque todas as vezes que a gente ia, ela sentia dores. Ela não se sentia bem. E aí as reclamações eram, ai, tá doendo, tá doendo. Aí eu falava assim, ó, aí eu, né, depois que passava, a gente sentava, eu falava assim, nós estamos com um problema sério. Porque só me fala que dói, você não me fala como você gosta. Se você ficar me falando só que dói, eu não vou saber como também te satisfazer. Como que a gente resolve isso? Me fala o que eu faço que você gosta. Porque o que dói eu já estou descobrindo. Agora, o que você gosta? O que você quer que eu faça que vai te fazer feliz? Entende, irmãos? Tem momentos na vida sexual que o sexo é desagradável e a pessoa às vezes não sabe que aquilo está sendo desagradável. Eu preciso falar. Não está dando certo assim. Desse jeito não está bom. A gente poderia fazer assim. A gente poderia tentar desse jeito. Olha, você me deu uma pegada aqui que eu gostei, faz de novo. Mas não, a gente só fala do que está ruim. Né? Ficou ruim? Ai, está ruim. Tá, mas espera aí, como é que está bom? O que eu fiz que você gostou? O que eu tenho que continuar fazendo que você vai sentir assim, uau, esse homem é bom nisso. Essa mulher é boa nisso. Sabe, a gente precisa ensinar um ao outro a como nos satisfazer. Ó, um dia você fez isso e eu, gostei muito. Vamos de novo? Sabe, ter esse diálogo sincero, de olhar para o cônjuge sem constrangimento e dizer para ele assim, olha, eu não tenho uma fonte de satisfação além de você. Se você não me satisfazer, ninguém vai. E deixa eu te mostrar o que me satisfaz. Deixa eu te falar o que me satisfaz. E aí ensinar o outro a como fazer. Sabe, tem uma dinâmica que eu sou doido para fazer ela, só que eu tenho que trazer minha esposa para fazer ela. E eu não pude trazer ela hoje. Né? Eu vi na internet essa dinâmica, um casal, um homem e uma mulher. Eles pegam um homem e uma mulher, pega o homem e coloca um cabo de vassoura nele aqui, e ele fecha a perna aqui com o cabo de vassoura aqui. Pega a mulher e coloca um cano PVC de 50 milímetros aqui, na perna dela. E tapam o olho um do outro. E o objetivo, tapa o olho do homem, aliás, tapa o olho do homem. O objetivo do homem é encaixar o cabo de vassoura lá no cano PVC. Esse é o objetivo. Presta atenção, se esse homem sair assim, ele vai encaixar lá? Ele vai conseguir encaixar o cabo de vassoura lá sem sair sem rumo? Não vai. A mulher fica assim, para a direita, aí ele vem, passou muito, vem para a esquerda, foi muito pouco para a esquerda, vai mais, para frente, agora vem para cá, vai para lá, e aí o homem consegue encaixar o cabo lá no cano. Assim é a nossa vida sexual. Meu irmão, presta atenção, Deus te fez para encontrar satisfação na sua cama, com a sua esposa, com seu marido, e se o que está faltando para que você encontre satisfação na sua cama é falar, abra sua boca e fala, explica, mostra o que te faz bem, o que te faz mal, mas prioriza falar mais do que faz bem, porque o que faz mal a gente já fala com muita frequência. Assim eu gosto. Em outras palavras, ensina esse homem a te pegar, mulher. Hein, homem? Ensina sua mulher a te pegar. Sabe, eu brinco com a minha esposa, igual o pastor Cláudio Duarte fala assim, meu sonho é chegar em casa e você me segurar pela gola da camisa, arrancar os botões da minha camisa e me pegar, mas eu já descobri que ela não vai fazer isso. Então eu estou sonhando com algo que não vai acontecer. É eu que tenho que aquecer ela. Essa semana, né, eu comecei a brincar com ela, a gente estava deitado na cama, né, os meninos para a escola, a gente deitado, eu falei com ela assim, você não tem vontade de vez em quando de me pegar, assim, rasgar minha roupa e me arrebentar, não? Ela, não tem não. O pior é que eu tenho o tempo todo, né? E se eu não aquecer isso nela, sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver uma vida sexual miserável.
vai ser horrível. Vai ser terrível. Sabe qual é o problema? Deus não criou a gente para isso. Deus nos criou para dar e receber prazer. Se o objetivo de Deus com o sexo fosse só gerar uma descendência legítima, Ele não precisava ter criado homem e mulher. Ele poderia ter nos criado como amebas. A ameba se autorreproduz. Ela não precisa de outro ser para se reproduzir. Mas Deus nos criou para dar e receber prazer, além de gerar uma descendência legítima. E se você se contentar com uma vida sexual medíocre, você vai passar essa vida perdendo algo muito bom que Deus criou para a sua satisfação, para o seu prazer e, acima de tudo, para a glória dele. Deus é glorificado quando você vive uma vida sexual feliz. Deus é glorificado quando você satisfaz o seu cônjuge. Deus é glorificado quando seu cônjuge te satisfaz. O problema é que as nossas relações sexuais estão glorificando mais a nós mesmos, dando espaço para o diabo, e nós estamos tirando Deus de cena. Não tem como viver uma vida sexual feliz assim. Nós precisamos colocar a glória de Deus como o alvo da nossa vida sexual. Irmãos, eu concluo dizendo que sexo é a criação de Deus. Sexo não é ruim. Deus não sai do quarto quando a gente faz sexo, Ele está lá e Ele é glorificado nisso. Isso é o auge da intimidade de um casal. Ele não é apenas físico, ele é espiritual. O homem e a mulher se tornam um a partir da intimidade sexual. Ali é o selo de que eles se tornaram uma só carne. Quando o sexo é vivido dentro do propósito de Deus, ele torna o casamento como um ato de comunhão, de louvor e alegria santa para nós. Nós devemos buscar isso para a nossa vida sexual. É isso que nós devemos buscar. Queria te encorajar a sair daqui e encontrar a sua esposa e ensiná-la a te satisfazer sexualmente, a encontrar o seu marido e a ensiná-lo a te satisfazer sexualmente. Mas antes de tudo, eu quero te encorajar a sair daqui entendendo que tudo na sua vida é pouco sobre você e tudo sobre Deus. O seu alvo na cama tem que ser: eu vou glorificar a Deus. Como? Dando prazer para o meu cônjuge, ensinando o meu cônjuge a me satisfazer, para que a gente se una mais, para que a gente esteja mais feliz, para que a gente esteja mais próximo, para que a gente sirva a Deus melhor, para que a nossa família seja mais abençoada. Olha como tudo reflete. Eu faço para a glória dele, os benefícios são meus. Eu satisfaço o meu cônjuge para a glória dele, e os benefícios são meus. Existe uma ordem de centralidade no casamento, que é viver para Deus, para a glória de Deus. Isso muda tudo. O casamento não foi feito somente para mim, foi feito para a glória dele. O sexo não foi feito somente para mim, foi feito para a glória dele. E quando a glória de Deus está no lugar certo, todas as coisas que nós julgamos importantes, elas entram em ordem. Todas as coisas. Se você colocar a glória de Deus como objetivo na sua convivência fora da cama com seu marido e com a sua esposa, eu vou fazer não para ele, mas para a glória dele. Tudo muda. Eu vou me relacionar com o meu marido e fazer coisas por ele, não porque ele merece. Eu vou me relacionar com a minha esposa e vou fazer coisas por ela, não porque ela merece, mas para a glória dele. Porque o outro às vezes merece muito pouco, né? É igual a minha esposa faz comigo. Hoje não tem, porque você não começou bem cedo. Então você não merece, hoje não tem. Mas agora quando a gente faz para ele, para a glória dele, para louvor dele, a gente é mais abençoado. A gente vive a bênção dele em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a gente não se contente em viver uma vida sexual ruim no casamento, porque não foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para viver uma vida sexual abençoada que glorifica o nome do Senhor. Que essa palavra seja aplicada no seu coração em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor. Amém. Muito obrigado, pastor Júnior, por compartilhar a palavra com a gente. Tema que poucas vezes a gente fala, né? E aí, às vezes, a gente fica meio assim, opa, que assunto aí, pode fazer esse negócio, né? Mas é presente de Deus, é graça de Deus, privilégio que o Senhor nos deu. Provérbios capítulo 5
versículos 18 e 19 dizem: seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa, gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo tempo, embriague-se sempre com as suas carícias. Está vendo só? A Bíblia fala também e fala muito sobre isso, por isso não fica com vergonha, né? Ele falou assim, ensina ela a te pegar, ensina ele a te pegar, fica com vergonha, é casamento, né? Então, glória a Deus que a gente possa viver esse relacionamento para a glória do nosso Senhor. Quero finalizar esse tempo só com alguns avisos importantes. O primeiro deles é que esse é o nosso último encontro do ano de casais. Nós finalizamos hoje, então, esse nosso último tempo. E no ano que vem nós teremos uma mudança na estrutura de casais. No ano que vem nós faremos encontros quinzenais de PGs com casais. Então nós temos até 3 PGs que serão abertos para esses nossos encontros e funcionarão no primeiro semestre. No segundo semestre nós teremos congresso de famílias e alguns eventos específicos, mas em especial no primeiro semestre será o nosso PG, serão PGs para casais, tá bom? Lidaremos com assuntos específicos do casamento, que se inicia então no final de fevereiro. Então já estamos com datas marcadas, logo mais a gente vai anunciar tudo isso para vocês, vai ser um tempo muito bom, creio que vai ser privilégio para todos nós. Se você tem alguma dificuldade na área sexual, eu convido você a seguir os princípios que foram lançados hoje, mas o principal deles é a conversa. Converse. Não deixe de lado, não deixe passar, não viva uma vida como se isso não fosse importante, sendo que isso traz, de fato, alguns sofrimentos para dentro do casamento. Então, tem dificuldades? Converse. Converse. E muitas coisas podem ser, na verdade, todas elas podem ser resolvidas através da conversa. Algumas provavelmente, possivelmente, se resolverão entre vocês, outros de repente você vai precisar de ajuda de algum conselheiro maduro na fé e talvez em alguns casos você precise de auxílio médico, e isso não é nenhum problema, no sentido de, olha, vai cair o mundo, não vai acabar o mundo, é um privilégio, você vai lidar com essa situação e vocês vão continuar desfrutando do casamento de vocês de maneira muito mais plena, porque vocês estão lidando com todas as áreas da maneira devida. Então, lide com maturidade e de maneira bíblica com esse assunto dentro do seu casamento, tá certo? E feche a porta, tá bom? Se você tem filhos, não deixe a porta aberta, tá certo? Vamos orar ao nosso Deus, quero convidar vocês a colocar em pé, fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Temos mais caldo no final do nosso tempo aqui, caso você queira comer e conversar, estamos todos juntos aqui nesse tempo. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu grande amor, pelo teu carinho. Agradecemos pela graça derramada em nossas vidas. E Deus, obrigado, porque podemos lidar com todas as áreas da nossa vida à luz da tua palavra. E Deus, inclusive o sexo. Por muitas vezes, um assunto que nós evitamos falar, que nós evitamos conversar, que evitamos tratar, seja com a igreja, seja com pessoas maduras para nos auxiliar em algumas dificuldades que enfrentemos. Porque o mundo maculou e aquilo que o mundo joga sobre o sexo é muito sujo, mas a tua palavra, Senhor, a tua palavra, ela é luz, ela é lâmpada, e nós agradecemos porque nela nós encontramos, Deus, o teu direcionamento para essa área que glorifica o Senhor, para essa área que é santa, para essa área que é prazerosa para a tua glória. Então nós agradecemos por isso e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, em nossos casamentos a glorificar o Senhor em todas as áreas, inclusive na área sexual, para a tua glória e honra. É a nossa oração que fazemos agradecidos. Muito obrigado por todo esse tempo que o Senhor nos deu, por esse tempo de palavra que nós tivemos, pela comunhão que podemos ter e pelo desejo que o Senhor tem colocado em nosso coração, Pai, de fazer com que os nossos casamentos, em todas as áreas que foram trabalhadas ao longo desse ano, glorifiquem o teu santo nome. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Amanhã nós temos nosso culto, agora nós temos o nosso caldo. Cada um fica com o Senhor. Abraço.